tema que nós vamos falar agora, nos próximos minutos, ainda é um tabu. Mas especialistas defendem que é preciso discutir, falar sobre o assunto. Falar sobre aquele pensamento, alguns dizem assim, vamos deixar quieto, é melhor não falar. Isso tudo não cabe mais para os dias de hoje. Suicídio é o assunto do projeto O que a Filosofia tem a dizer sobre. Uma ação do curso de Filosofia aqui da UPF, que todos os meses provoca na comunidade assuntos que são polêmicos, assuntos que são relevantes. Por isso, nosso convidado hoje é o professor, filósofo Francisco Fianco. Seja bem-vindo mais uma vez ao UPF TV, nosso convidado assíduo por aqui, não é, professor? Sempre eu, né? Incomodando. O que é isso? Por que vocês optaram por falar sobre esse tema que ainda é um tabu, professor? Na verdade, esse processo de escolha do tema foi bastante interessante, porque nós tínhamos alguns temas em questão e fizemos uma enquete junto aos alunos, né? Qual seria desses temas possíveis aquele que mais os inquietava? E vários fatos recentes que são notórios, assim, como a coisa da baleia azul ou esse tipo de coisa, eles terminaram despertando nos nossos alunos e me parece que, assim, na sociedade como um todo, a vontade de abordar de uma maneira um pouco mais sistemática, um pouco mais sem vergonha, no bom sentido, a questão do suicídio, né, o tabu do suicídio. Bom, o Brasil, no ranking estipulado e divulgado pela Organização Mundial da Saúde, professor, ele ocupa a 8ª colocação. Também foi registrado um crescimento importante, aumentou cerca de 60% o número de casos de 1980 para cá. Como é que se pode interpretar esse aumento? No caso dos dados, né, da questão cronológica, então, uma das possibilidades é que antes dos anos 80 se tivesse uma influência muito grande, muito maior, né, efetivamente, inclusive de um processo religioso de julgamento do ato de suicídio, o que fazia com que em diversos momentos o suicídio fosse dado como morte acidental, para que a pessoa pudesse ser, inclusive, sepultada no cemitério, que ainda tecnicamente é um campo santo. Ou né? seja, ainda que ela tivesse tirado sua própria vida, muito antes de 1980, o registro ficava como um acidente. Como um acidente, né? Para não inviabilizar esse processo ritual de sepultamento e, inclusive, o luto da família, o que é interessante. Mas uma outra coisa que, casualmente, dos anos 80 para cá, hoje, né, então 30, quase 40 anos depois, os teóricos começam a pensar nesse período como o período no qual vai se desenvolvendo a coisa da pós-modernidade, ou da modernidade líquida, ou do fim das certezas, ou do fim das promessas e das metanarrativas, etc. Cada teórico vai chamar de uma coisa diferente, mas o fato é que aquela estabilidade racional das estruturas sociais, psicológicas e familiares que aconteceu nos últimos 400 anos, 300 anos pelo menos, ela se esfacelou a partir de uma transformação da nossa maneira de produção econômica e da nossa maneira de comunicação e telecomunicação. Esse esfacelamento, ele provoca uma sensação de muita insegurança, de muita incerteza, porque a sociedade toda evolui e se transforma muito rápido. Isso faz com que o sujeito, de alguma forma, possa ficar perdido nesse desespero de múltiplas possibilidades de insegurança e que o suicídio termine sendo um caminho viável, que de alguma forma reflete no primeiro dado que tu traz. Pessoas, né, de 15 a 29 anos. De 15 a 29 anos, em 2014, foram 2.898 suicídios. Professor, o jovem acaba nesse contexto todo, talvez não dando conta, então, dessa vida tão acelerada? Me parece a fase da existência na qual o sujeito mais sofre essa pressão, que é uma pressão, quando a gente fala de suicídio, hoje à noite a gente vai terminar abordando também, eu vou falar um pouco de um filósofo argelino francês, o Albert Camus, que ele diz assim, a única questão filosófica verdadeira é descobrir se a vida vale ou não a pena ser vivida. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Desde o dia isso que nasce. É existencial e isso é muito particular. Então, claro, como esse jovem está muito mais pressionado do que outras faixas etárias, né? Antes disso ele de alguma forma é suportado por uma estrutura e depois disso ele, se conseguiu alcançar algum patamar, ele
já chegou numa certa estabilidade, ele já tem inclusive uma estrutura psicológica mais apta a lidar com esse desafio que é a vida, né? Talvez ele de alguma forma escape, o que não quer dizer que pessoas fora dessa faixa etária não possam vir a se suicidar. Tudo isso e muito mais, mas muito mais mesmo, hoje a partir das 7h30 da noite, Exatamente, não é, professor? Isso mesmo. Tá bom. Muito Perfeito. obrigada pelas Eu que informações, bom trabalho e sucesso hoje à noite. Obrigado. Obrigada.